Boa noite, Brasil! Essa é a sua odontowebradio.com, a rádio da odontologia, a odontologia toda ouve. É isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Odonto Outbox, o seu programa de toda segunda-feira. Você cirurgião dentista, você cirurgiã dentista, né? Fique bem à vontade, pode mandar o direct aí para @odontowebradio, pode fazer sua perguntinha, pode tirar sua dúvida. A gente já está aqui com ela, a presidente do CRO Bahia, doutora Viviane Dourado, e também estamos aqui com nosso queridíssimo Matheus Dias, tá certo? Ele que é conselheiro secretário do CROBA, nessa gestão maravilhosa, um CROBA para 15 mil dentistas, tá certo? E já vou dar o boa noite para Mário e para Márcio, essa equipe nota 1000 odontowebradio.com, maravilha! Boa noite, Léo, boa noite, Márcio, boa noite, doutor Matheus, doutora Viviane Dourado. Mais uma segunda-feira aqui para falar de odontologia, falar do que a gente gosta, do que a gente ama. E hoje com o pessoal do CRO Bahia aqui, né? Pessoal muito querido por nós todos aqui, de Salvador e do interior também. Vamos falar de muita coisa aqui. Passa para Márcio logo boa noite aqui, para a gente não perder tempo, né, Boa Márcio? noite a todos, né? Mário já falou o nome de todo mundo. Boa noite a todos nós que estamos aqui. Boa noite a todos que estão em casa, que estão no conforto de sua casa, no carro, indo para academia e concorrendo com o Jornal Nacional daqui a pouquinho. Então, assim, mais uma segunda-feira, um grande prazer estar aqui, né, fazendo esse programa que já está consolidado aí, o Odonto Outbox. Toda segunda-feira as pessoas já esperam nesse horário, né, sempre com convidados ilustres, pessoas que têm um grande destaque na nossa odontologia. E hoje, né, estamos recebendo aqui os nossos representantes da grande autarquia federal, que é o CRO, né, CRO da Bahia. E relembrando rapidamente, a gente fechou o calendário lá no CIOSP, né, estávamos no stand do CROSP, se eu não me engano, né, entrevistando lá no CIOSP, e a gente conseguiu fechar essa data. Vejam, não foi fácil, porque eles têm uma agenda muito atribulada, né? Nos representam Brasil afora, então assim, não foi fácil, mas conseguimos, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, e agora ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo. E assim, Léo, passa a bola para você, mas passe para eles darem boa noite hoje, claro. Viu, Léo? Porque semana passada o Léo passou pelo boa noite que deu uma carreta. Gente, uma grande alegria poder receber vocês aqui, né, nos nossos estúdios, aqui no Cidadela Center. E queria dar uma boa noite para Matheus, para Viviane. Sejam muito bem-vindos, sejam sempre bem-vindos a esse projeto maravilhoso que é o Odonto Web Rádio. Muito obrigada, né? Eu queria dar boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, as pessoas que estão voltando do seu trabalho, que está em casa, as pessoas que estão nesse conforto de casa, que estão na labuta do trabalho ainda, no plantão, que tem a oportunidade de ouvir um pouquinho e conhecer o que a gente está fazendo na nossa autarquia, já que o Conselho Regional é um conselho que é para 15 mil dentistas e PTA, viu, Léo? Não vamos esquecer do nosso pessoal técnico auxiliar. Exato. Que o pessoal técnico também tem uma força muito grande dentro da nossa movimentação da odontologia. Então, queria agradecer mais uma vez. Foi difícil fechar a nossa agenda, mas a gente não poderia nunca deixar de estar aqui presente, né, no evento que a gente sabe que a Odonto Web Rádio faz com bastante cuidado e critério, com pessoas que são ilustres, e a gente também tem esse cuidado, esse carinho de estar aqui junto com vocês. Viu? Muito obrigada pelo convite, espero que seja um bate-papo muito agradável hoje à noite. A gente que agradece a presença de vocês aqui. Boa noite a todos os colegas aí da Bahia, né, que estão aqui ouvindo a rádio, assistindo pela live, né, agradecer a vocês pelo convite, grandes parceiros nossos lá no CROBA, né, e mais que isso, acho que o que vocês têm feito pela odontologia é realmente algo de se aplaudir, né, de transformar mesmo uma rádio, criar uma rádio de comunicação para a odontologia. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Agora vendo já a estrutura física de vocês agora, né? Uma rádio começou no início sem nada, hoje vocês já estão aí com o espaço físico. Parabéns mesmo, que vocês são show de bola. E não são ouvintes apenas da Bahia, não. A divulgação foi feita no Brasil todo, então Verdade. Algumas pessoas já me mandaram mensagem aqui dizendo que estão a postos esperando no Brasil, e eu vindo esperando o que a gente realmente está fazendo aqui de mudança para o CRO da Bahia, para que até funcione como uma alavanca para os outros estados, né? Então a gente servir de referência é importante. Muita gente ouvindo a gente, principalmente no interior da Bahia, Jequié,
Irecê, Itabuna, muita gente aqui em Salvador também acompanhando, gente também em Brasília, ouvindo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que maravilha, viu? Está só começando, viu? E tá só começando, daqui a pouco começa a E entrar a um bocado de live gente também, aqui. o pessoal do Mobilizodonto, muita gente aqui do O pessoal Verdade, divulgou foi bem Brasil divulgado também mesmo. aqui tá na live. Beijo grande. Muito obrigado aí por vocês aqui Para estarem vocês verem, né, presentes. a força do nosso CRO, né, como essa entidade que nos representa, quanta coisa, né, mobiliza, né, as pessoas realmente querem ouvir vocês falando, né, toda essa representação. Mas temos muita coisa, né, Mário? Vamos começar. Vamos lá. Né, com as perguntas. A pauta é extensa. Temos uma É horinha isso. de programa. A gente Começa queria. aí. Quando a gente direcionar as perguntas, a gente sempre está direcionando para os dois, né? Sim. Mas, assim, gente, presidir o CROBA sempre foi uma vontade de vocês? Quando e como se deu o interesse por assumir esse tão importante desafio? Eu posso começar, Matheus? Então, nunca tive interesse em presidir conselho. Sempre tive interesse em mudar a odontologia. Como eu tenho 20 anos, né, e aqui estou fazendo uma revelação bombástica, porque meus alunos acham que eu tenho a Foi idade nossa deles. professora. Isso abafa, é mentira, gente. Aqui não pode falar mentira ao vivo. De pério. Então, como a gente tem 20 anos né, de formatura, e aquela odontologia naquela época, a odontologia que a gente realmente a gente via a valorização da profissão, eu quis resgatar aquilo ali. E de que modo a gente poderia resgatar? Entrando ou com uma força política, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa necessidade política da gente ter a odontologia associada a uma força política, ou vinculada ao que pode mobilizar e movimentar a odontologia, que é o nosso sindicato e nossa autarquia. Então, eu comecei com essa necessidade não de presidir, mas de querer mudar a odontologia para voltar a ser aquela odontologia que é valorizada. E um serviço de saúde bucal de um modo geral, né? Tanto privado como serviço público. Então, foi isso que me motivou. E como a gente vai crescendo através de uma curva de aprendizado, e agora eu falo como docente, né? Então, através de uma curva de aprendizado, a gente começa de baixo e, a partir daí, chegando a ser suplente à secretaria, acabei tornando, então, inevitavelmente, assumindo a presidência do conselho, que hoje não é feita por mim, mas é feita por um grupo. Então, eu estou presidente, mas é porque eu tenho um grupo que realmente é forte e que está sempre ao nosso redor. Não só os conselheiros, eu estou falando de comissões. Então, as comissões, como vocês fazem parte, são membros da Comissão de Saúde Pública, são essas comissões que realmente alavancam e dão força para a nossa autarquia e para a nossa gestão. Porque não adianta a gente trabalhar sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente tem que trabalhar em coletividade. No meu caso, eu também nunca imaginei de hoje fazer parte do conselho, né? Quando eu me formei, eu sempre achei o conselho muito distante do profissional dentista. E os anos se passaram, né? Eu me distanciei também, só fazia mesmo contribuir com a anuidade, nunca participei, por mais que tentei de algumas vezes até de tentar ajudar, de dar sugestões, mas sempre tinha o distanciamento. Mas o que realmente me levou foi quando a gente fez o concurso de Salvador, né, em 2011. E depois daquele concurso, eu participei de algumas reuniões. Eu fiz parte do grupo que ia para as reuniões cobrando convocações, nomeações. E numa das vezes o atual secretário de saúde falou: não, eu não tenho interesse em convocar dentista. Né, o número de dentistas era 70 dentistas na época do PSF, eu não vou fazer grandes expansões, né, de convocações, o dentista é caro, enfim e tal. E aquilo ali me indignou. Então foi quando eu achei que assim, a classe tinha que se movimentar. A gente não podia ouvir alguém dizer que não vai expandir um serviço de odontologia e você, como classe, não fazer nada. Então foi quando eu comecei a movimentar, a gente começou a se reunir, os aprovados do concurso, viu a necessidade de procurar o CRO, e todo mundo é prova disso, que participou da época, que a gente recebeu a porta na cara. Né? Enquanto todo mundo buscava para uma equiparação de número de equipe de saúde da família, uma equipe para um dentista, né? Cada dentista ter sua equipe, que poderia propiciar um número maior de convocações. Conseguimos um parecer da promotora, Rita Torinho, doutora Rita Torinho, dizendo que era 1 para 1, e aí, para nossa surpresa, foi emitido um documento do CRO Bahia, dizendo que não, na época, que o dentista podia atender 2 equipes. Então, assim, eu achei que era um absurdo, era um retrocesso. Né? Então, assim, enquanto nós buscávamos ter 200 e poucas equipes, que era o número na época de saúde da família, como é que você vai aceitar de só ter 70 e dizer que aquilo ali era o normal? Né? Então, assim, daquela movimentação surgiu a necessidade, exatamente, de que tinha que ter um órgão que realmente trabalhasse a favor do cirurgião dentista.
Aí foi quando eu me candidatei da primeira vez com Viviane, eu fui eleito como suplente, né, dentro de uma composição que foi feita. Não participei da gestão, porque o conselheiro suplente tem pouco acesso à gestão mesmo do conselho, né? O órgão é presidencialista, quem manda é realmente o presidente. Então, assim, a gente teve muita dificuldade nessa outra gestão. Diferente do que ocorre hoje. Então, assim, hoje eu participo, hoje eu contribuo, né? Viviane não é porque ela está aqui, mas, assim, ela é uma pessoa que ela é acessível. Então, assim, é possível discutir com ela, né, assim, uma sugestão, uma proposta. A gente que também está lá dentro, a gente percebe que tem é muito democrático, né, o processo. Então não é assim, unilateral, não, é dessa forma e pronto, não. E que é a forma saudável hoje, né? É democracia. Você dá seu argumento, eu contra-argumento o meu, o poder de convencimento por aquele argumento consenso, verdadeiro, né? A gente entra no consenso. É para todos, né? O Isso, órgão, né? exatamente. Né? Apesar de ser um regime presidencialista, a gente abre, porque a gente não pode ser centralizador. A gente tem que ser, nós não podemos ser caciques. Né? É colegiado, é uma decisão colegiada. É uma decisão colegiada. E hoje, por exemplo, apesar do conselheiro suplente no regimento ele não ter tanta autonomia, se você observar hoje, ela dá autonomia aos conselheiros suplentes. Então, assim, de fato, hoje nós somos 10 que realmente temos a condição de chegar, assumir as comissões, de debater com ela, vamos fazer tal coisa ou não vamos, e chegar num senso de caminho em conjunto em prol da classe, né? Outra coisa também que eu, assim, sempre achei é que o conselho, como os órgãos públicos, eu acho que é uma mudança do país, é que não deve funcionar como a minha casa. Eu decidi o que eu quero porque eu quero. Não, você tem que decidir pensando em todos os jurisdicionados, né? Queira ou não, o órgão fala para 21 mil jurisdicionados. Então, tudo tem que ser voltado para eles e seguindo todas as normas do direito administrativo. Então, foi sempre que eu comentei, a gente sempre debateu muito sobre isso, né? A necessidade de ter todos aqueles requisitos, né? Moralidade, legalidade, impessoalidade. Eu não posso chegar lá e falar, eu vou ficar botando aqui minha foto, eu com um amigo meu, eu com não sei quem, ou chegar lá e marcar uma reunião privada minha e marcar... Não, ali é um órgão público. E tem que ter interesse público. A serviço público, da classe. Interesse público, né? Atividade, ser acessível ao colega profissional ou pessoa técnica. Então, vocês podem até observar que o próprio site, ele sofreu modificação, né? Ele deixou de ser um site pessoal, né? Onde ele valorizava muito o regime presidencialista, que eu fiz, acontecia aquilo, mas, na verdade, hoje a gente faz com que as notícias sejam colocadas sem necessariamente precisar colocar foto. Né? Ele é institucionalizado. A gente resolveu... Não personifica. Não personifica. A gente, como autarquia, você precisa institucionalizar aquela autarquia. Mudou o foco, e né? Profissionalizar. Então, assim, eu acho que o nosso maior legado, né, que eu já vou para o final, mas já começando, eu acho que o nosso maior legado é deixar uma instituição hoje do ponto de vista profissional. Ela hoje é uma autarquia que qualquer pessoa pode entrar e assumir, porque ela hoje vai estar totalmente legalizada, ela vai estar profissionalizada. Sozinha, né? E é que tem que ser, ela que tem que ser dessa forma, porque nós estamos hoje na gestão. Nós não somos o dono do conselho, nós estamos gestão, amanhã nós mudaremos, né? Amanhã terão mudanças. E para essas pessoas que vão vir, para esses novos grupos que vão vir, a casa tem que estar arrumada. Sim. Então você tem que dar continuidade a um trabalho que foi sedimentado e que agora está sendo construído através desse processo que a gente está fazendo. Eu acho que a gente já tem um gancho para a segunda pergunta, né? Como se encontrar, a gente fala um pouquinho, mas vamos tentar assim, se direcionar um pouco com relação a isso. Como se encontrava o CRO, né, ou o CROBA, quando vocês assumiram esse novo biênio? Então, assim, você falou agora um pouquinho do final, né, puxou agora para a questão profissionalizou a autarquia. Mas, assim, quando vocês chegaram, né, a gente que participou naquela época, um ano e pouco atrás, né, a mudança de gestão. Então, assim, vocês que são os representantes, né, presidente, conselheiro, secretário, como foi a impressão de vocês? Vocês pegaram a autarquia assim, e agora? Vamos partir deste... A gente tomou um susto, não foi, Matheus? Não esperava assim, né? A diretoria, surpresa. Quando a diretoria se reuniu, eu, Matheus e Mário Dourado, que é o nosso tesoureiro, a gente meio que tentou procurar a organização, o setor financeiro, a controladoria, a secretaria, o setor pessoal. A gente precisa reorganizar. Né? Então a gente visualizou meio que um caos.
Então, é por isso a necessidade de profissionalizar através de, inclusive, de contratações de pessoas totalmente profissionais, técnicas de conhecimento técnico, porque nós somos dentistas, é o que eu sempre falo. Nós estamos gestores, mas eu sou cirurgiã dentista, eu não sou administradora de empresas, eu não sou contadora, eu não sou economista. Então, eu preciso de pessoas técnicas para me dar o subsídio para poder construir um conselho, uma autarquia federal. Porque lá na frente, a resposta de qualquer irregularidade, a gente conversou muito com o TCU, principalmente o ministro substituto do TCU, doutor André, que, inclusive em palestra do TCU, que mesmo não existindo o pode ter ocorrido erro. Então, se visualizei que o erro aconteceu, mas não existiu o dolo, eu tenho como consertar. Eu tenho como retificar aquela irregularidade que aconteceu ali. Eu não posso ter de forma irregular e manter aquilo ali de forma errada. Então, se eu perceber que existe uma irregularidade, a gente viu algumas coisas que realmente chocou muito a gente, né? Eu não posso abrir muita coisa aqui, porque algumas coisas são sigilosas, mas a gente viu algumas coisas que chocaram realmente a gente, que a gente precisou registrar, que a gente observou aquela irregularidade naquela data. Então, a partir daquela data, foi constatada esta irregularidade, até para que a gente nos respaldasse, né, frente ao TCU, que são órgãos que nos rege, que nos fiscalizam, que é TCU, Ministério Público, Justiça Federal, para que a gente nos resguardasse em relação a isso. Então, nós datamos aquele fato, quando a gente viu irregularidade, e a partir daí a gente tomou medidas para que fossem feitas modificações para que a gente conseguisse realmente profissionalizar a autarquia. Outro problema assim, que eu observei também quando a gente chegou é que os setores não se comunicavam. Então, assim, se você liga, a gente ainda não sanou, é uma das coisas que a gente está solucionando, porque vai ter a entrada dos concursados, né, que vai ter a pauta mais para frente. Mas, assim, esse é um problema que a gente já diagnosticou e estamos vendo como resolver. Mas, assim, você liga hoje, se você quer falar no setor financeiro, o funcionário que te atende não sabe passar o que é, entendeu? Ele não olha, aí você vai ficar 2 horas ali rodando. Um setor, às vezes, para você resolver um problema que poderia ser facilmente resolvido, você demora muito tempo, porque um faz, o outro manda, aí vai para o outro. Então, assim, os setores ainda não se comunicam. Mas quando a gente chegou, isso era muito drástico. E, assim, nós observamos 100% das licitações irregulares das últimas gestões. Então, assim, isso foi apurado pelo TCU. Eu acho que isso é gritante, porque 100% você não tem nenhuma correta, né? Você ter pagamento de diária a mais, pagamento indevido. Então, assim, é o que a gente está hoje recobrando. A gente vai fazer a recobrança desses valores. Inclusive, já foi enviado, notificado ao presidente das épocas que tiveram os problemas, né? Para que eles façam reembolso. As multas pessoais que levavam do TCU era debitada do próprio valor do conselho. Não, a multa pessoal contra para você. Matheus, como é uma autarquia federal, né, que nós, cirurgiões dentistas e pessoal técnico auxiliar, contribuímos, né, um valor pecuniário anual. Nós também. Nós, né, todos nós aqui. Então, assim, muitas vezes somos questionados, né, nas redes sociais, mas ganha tanto dinheiro, né, esse povo quer lá de ganhar contas, dinheiro, na verdade, né? quer viajar, isso, sabe? Então, assim, quem está à frente de um conselho, não só da Bahia, mas por outros estados, sempre sofre críticas em relação a ter a questão de manipular o dinheiro, ou de uma forma ou de outra. Então, tem que estar muito atento em relação a isso. Assim, as críticas, né, a gente sempre vai ter. Já se dizer que a unanimidade é burra. E eu sou totalmente a favor dessa frase. A unanimidade é burra. A gente precisa ter divergências, né? A gente precisa ter conflitos, mas que tenham argumentos plausíveis e palpáveis para que a gente discuta e chegue a um senso comum. E foi o que está acontecendo nas autarquias. Então, a gente precisa ter essa ideia de que, mesmo com a licitação que foi errada, né, algumas poucas licitações que tinham-se lá eram licitações que tiveram curso, né? A montagem dela, o curso foi errado, porque foi feito também por pessoas que não tinham a competência técnica para isso, né? Então não existiu o dolo, e aí o TCU viu que não teve o dolo, né? Não existiu a competência do dolo em relação a isso, e a gente está fazendo essas correções. O mais importante é isso, a gente viu o erro, com a ajuda do TCU, porque nós somos auditados agora pelo TCU, e aí o TCU saiu com a planilha toda de irregularidade do que a gente precisava corrigir. Então, em relação ao dolo, o TCU falou, não, o CRO Bahia realmente tem algumas irregularidades, mas a gente não viu má fé.
e não se provou má fé. Então, a partir desse momento, a gente está agora, né, profissionalizando, contratando profissionais, isso, né? É por isso que eu falo que a gente se fala muito, né? Antes de receber as visitas, vamos arrumar casa, né? Matheus falou isso, encontrou lá, encontrou isso, encontrou aquilo. Então, assim, antes das pessoas cobrarem em rede social, antes de exigirem certas atitudes, espera organizar a estrutura, né? A estrutura foi encontrada de uma forma que a tua gestão está organizando, profissionalizando. Aí depois que vocês virem a cobrar, vai cobrar de uma forma. Aí eles vão conseguir responder as cobranças, né? Porque tem que dar tempo, né? Nem tudo você consegue resolver de um mês para o outro. A gente tem um ano de gestão. É isso, está muito recente. A gente é bebê ainda. Teve, né? A questão do prédio, que o prédio... Parece até que tem mais tempo. O prédio é muito obsoleto. Então, assim, você tem uma internet, por mais que você tenha um provedor adequado, né? Dentro da normatização, assim, de ser rápido, só que a parte da fiação é muito ruim, porque a casa não era preparada para ter uma internet forte. Então, ela cai muito. A gente foi ver, eles chamaram até pra gente... Porque a gente sempre questionava, por que cai se a internet é boa? Não, aí quando chamaram a gente para ver, é um emaranhado de fios. Tudo estourado, você não sabe mais qual fio que é. Então, já teve curto-circuito, não pode mudar a parte elétrica, porque vai sair muito mais caro, não tem condição de modificar. Como a gente está nessa proposta de mudança de uma sede nova, a gente vai falar mais adiante um pouquinho, a gente viu que seria dinheiro jogado fora. O que eu não quero com o meu dinheiro, eu não quero com o dinheiro dos outros. O dinheiro do conselho é meu também, porque eu pago anuidade. Sim. Então, eu preciso dar conta e investir naquilo que eu achar que é justo. Então, somos 10, a plenária é feita com os 10 conselheiros, né? Apesar de ser uma autonomia do presidente, junto com o tesoureiro, porque é a parte financeira, mas a gente leva isso também para a plenária. E aí decide em plenária, porque a gente é do intuito dessa ideia mesmo que seja uma decisão colegiada. E aí tudo é passado por isso. Então, quando a gente pensa em investir, né, olha, a gente vai pagar assim, o programa do Windows tem que ser modificado, a gente precisa comprar um programa novo. Onde é que está mais barato, né? A licitação, fazer adesão à ata, uma ata que já existe. Não compra a toque de caixa de qualquer jeito que vai precisar para amanhã. Aí o evento não vai acontecer. Né? Antigamente se fazia assim, vou precisar de um evento amanhã, tem que comprar isso, tem que fazer rapidamente, comprar de qualquer jeito. Isso não acontece mais. Né? Então tem que ter uma programação, meninos, tem que ter um planejamento, uma programação, como o dinheiro que a gente usa, nosso dinheiro em casa, a gente planeja da mesma forma. Vai fazer uma viagem pro exterior, a pessoa eu tenho que fazer o planejamento. Outra coisa que eu achei importante também foi como por trabalhar também no serviço público, tanto eu quanto ela, a gente também tem uma visão assim, que é preciso dar condições de trabalho. Sim. Então, assim, quando foi olhar, a gente olhou mesa por mesa, cadeira por cadeira. A maioria trabalhava com cadeira quebrada, sem braço, a roda até de acidente de trabalho. Exato, mesa despencando de cupim. Então, assim, tudo isso nós já entramos também nessa lógica física, né? De melhorar, de dar condições da pessoa ter um computador que funcione. Eu acho que aí já entra até na pergunta 3, viu, Mário? As principais mudanças anotadas, né? Isso já entra com mudança, né? Questão física. Então, a gente tanto está na mudança da estrutura física, como a estrutura administrativa, que eu acho que é o cerne, né? Que é o cerne do problema, é a administração, é a máquina, como funciona ela realmente. Então, a gente contratou um contador, esse contador tem uma experiência fantástica, e aí está conseguindo fazer manuais, né? Tudo bom, gente? Está conseguindo fazer manuais para cada setor. O Matheus, que é o conselheiro secretário, ele é responsável principalmente pelo setor pessoal. Então, ele está sentando cada semana ou a cada 15 dias com cada setor, com cada chefe de cada setor, para que ele traga a problemática. E em cima dessa problemática, a gente consiga montar uma solução para essa problemática. Como a reunião está sendo feita em conjunto, agora a gente está conseguindo, em vez de setorizar cada setor, de segmentar, de fragmentar, a gente está conseguindo unir esses setores. Diálogo, e cada um está conversando agora com os outros. Sim. Então, a gente está nesse processo de mudança, não só mudança de estrutura física, né? Porque a gente precisa de acessibilidade, a gente não tem nada de acessibilidade lá, infelizmente. Então, a gente está com essa dificuldade para a sede. A gente vai ter agora, que foi aprovado recentemente no concurso do Conselho. Para quem não é de Salvador, está aqui na live ou está nos ouvindo pela rádio, pelo portal da web, a sede aqui em Salvador fica no bairro do Canela,
tem muitas escadas, não tem elevador, Não tem elevador, não tem rampa, não de acessibilidade, tem, não então tem. tudo isso Então, sede dificulta. pequena, O acesso é uma sede estruturalmente muito pequena, né? Os Não tem setores vaga são para deficiente pequenos, também na não tem porta. vaga para estacionar, não tem como subir, o deficiente físico não consegue subir. E aí a gente conseguiu Eu agora. que estou quase sexagerário. Não é, Léo? Tem dificuldade, né, Léo? Então, assim, a gente acabou, né, no próprio concurso foi aprovado um deficiente visual. Então, como é que vai ser o acesso desse deficiente visual? Se a gente não tem nada em braille, a gente tem que pensar nessas pessoas. Eu posso ter um profissional que possa ter uma dificuldade. Eu tive um aluno, né, que ele é paraplégico e ele foi um dos primeiros do Nordeste. A gente até publicou um artigo científico. A cadeira dele totalmente adaptada. Ele mesmo não tem acesso ao conselho, ele não consegue subir, porque ele é cadeirante. Então, a gente precisa pensar hoje na diversidade, eu tenho que pensar na acessibilidade. Então, a gente tem a gestão mudou muito, não só administrativamente. Agora, esse olhar, a principal mudança que eu acho foi que na semana que a gente assumiu, quando o Viviane marcou uma reunião nossa da diretoria e falou assim, não, a gente tem que construir um planejamento estratégico. Então, assim, essa eu acho que foi a grande mudança, porque passou a ter planejamento. Então, assim, naquele primeiro mês ali, nós fechamos o planejamento do que ia ser feito durante todo a gestão o ano, toda. né? Que ela até apresentou depois o planejamento, Isso. a gente tornou público. Então, assim, isso modificou totalmente o rumo, porque a gente passou a seguir uma direção planejada. E não era uma coisa solta que iniciava em março uma coisa, em maio Não era era o que outra. ocorrer, né? Não é o que ocorrer, era um Eram objetivos. É. Então, a gente focou em áreas que a gente achou importante, a comunicação, porque não adianta a gente construir um conselho que o cirurgião dentista não vai ter acesso, que o ACD não vai ter acesso, que o TSB não vai ter acesso, a SB e TSB. Então, a gente precisa ter comunicação. Então, a gente focou na comunicação, a gente focou no setor pessoal, através do concurso público, a gente focou no setor da controladoria e o setor financeiro, né, de como fazer essa possibilidade de dividir. A gente sabe que o país passou por uma mudança de 2016 a 2017 muito grande em relação à questão financeira. Muitos empresários quebraram, muitos dentistas precisaram fechar seus consultórios, então acabaram deixando rolar uma dívida muito grande na autarquia, que a gente acabou facilitando. Isso não é renúncia de receita, mas a gente esse ano facilitou. Você paga o boleto, ele informa por e-mail. Isso. Seu pagamento foi recebido com sucesso. Eu gostei. Você vê, até o próprio Conselho Federal ele está nessa eu achei mudança muito também, interessante né? essa proposta também de que você Então, paga. o planejamento estratégico que a gente fez para a gestão, né, para o biênio que a gente assumiu, foi um planejamento até 2019. Então, com propostas que a gente está cumprindo o que foi falado em proposta de campanha, e a gente está cumprindo proposta de campanha, né? Como a sede nova, difícil, como né? o Às vezes você promete aplicativo, tanta coisa, né? E os também, aplicativos, o por concurso exemplo, público. Quando a gente entrou, não tinha um importante dado. isso. Ninguém sabia, por exemplo, quantos telefonemas receberam, cada funcionário recebeu hoje. Quantos desses ele deu andamento, quantos ele não deu? O que foi resolvido? Então, isso nós agora estamos começando a finalizar esse mapa. A gente já começa a ter essa noção. Controle, né? Então, assim, aí vai o E planejamento. ver as porque deficiências, onde eu preciso melhorar mais, onde eu preciso colocar mais gente, onde eu preciso tirar mais nós não indicadores. tínhamos Não tínhamos. Hoje a gente tem objetivo de setor, indicador, as metas. Então, assim, a gente ainda está configurando isso porque foi no primeiro ano, né? Então, primeiro, você não pode cobrar a meta de uma pessoa que está com a cadeira quebrada. Mas a partir do momento que você organiza a condição de trabalho, você começa a direcionar. O objetivo tem que ser cumprido, quantas ligações você atende. Ah, eu não tenho telefone na minha sala, então a gente passa a botar um telefone. Ela não tem que atender fora da sala dela. Né? Então, assim, tudo isso foi direcionando para melhorar o serviço. Condição de trabalho, né, gente? É condição de trabalho. Você coloca algumas coisas aqui e a gente, no dia a dia da pessoa faz uma grande diferença. A gente está falando muito assim de estar em Salvador, estar na sede, mas o que eu mais fiquei admirado assim, que vocês foram para o interior, né, rodadas de palestras, de aulas. Lógico. As comissões foram para várias cidades do interior da Bahia, quem não é de Salvador, quem não é da Bahia. Metade mas, assim, dos dentistas estão aqui, outra metade está dentro dos 416 municípios. Pois é, então assim, o CRO da Bahia
Bahia fez um trabalho muito bonito de ir ao interior, ir ao encontro desse colega que está muitas vezes afastado, né, em municípios muito longe daqui da capital baiana. E também participar de eventos fora da Bahia, né? A gente encontrou no CIOSP, quer dizer, tá também sempre junto com os outros representantes de outros estados, junto com o CFO. É o que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Pois é. Então, se a gente não colocar o nome do CRO da Bahia em visibilidade, ele nunca vai ser apontado ou sugerido como uma área para evento. Então, graças a Deus, a gente tem um grupo hoje muito bom, né, muito importante dentro dos conselhos regionais. Hoje, os presidentes dos conselhos regionais estão bem uníssonos, a gente pensa da mesma forma, a gente quer, não existem egos, não existem vaidades, a gente luta pela odontologia. A gente quer resgatar o que eu vi lá atrás, nos meus 20 anos atrás. Então, a gente hoje está querendo resgatar essa odontologia que a gente viu lá atrás. Então, a gente vê a união desses conselhos regionais e a força junto com o Conselho Federal. Então, isso faz com que a gente consiga ter essa força, porque os conselhos regionais dependem do federal, mas a gente se une como uma coisa só. E briga por uma coisa só. E então, isso que assim, perguntar agora, né, Léo? É isso, a gente sabe que o CFO é um grande apoiador das ações realizadas pelo CROBA. Então, falem pra gente como se dá essa relação CFO e CROBA atualmente. hoje a gente tem uma relação totalmente estreita, né? Quase que vizinho. Parece que Aracaju está aqui, o CRO Bahia está aqui, Aracaju está aqui, é o CFO. Então, a gente conseguiu estreitar laços, né? A gente conseguiu ter essa união junto com o Conselho Federal através de conquistas, né? Não adianta a gente querer entrar e colocar nossa opinião a qualquer custo. Foram conquistas, né? Argumentando-se daqui, contra-argumentando-se de lá, chegando-se ao consenso. Isso se chama credibilidade. Utilizando-se do bom senso, a gente mostrou que o CRO Bahia queria construir e fazer, junto com o CFO, um novo conselho. Essa foi a proposta do CRO da Bahia. Por isso que a gente acabou assumindo, dentro do próprio Conselho Federal, do próprio Conselho Regional, a coordenação do grupo de presidentes do Brasil. Então, assim, a gente acabou assumindo como gestor desse grupo, que é um grupo que é extremamente unido. Apesar de ter uma coordenação, que é a coordenação da Bahia, a gente pensa no grupo como um todo, né? Ela não é unilateral. Então, é uma decisão sempre coletiva, uma decisão de todos, que é levada ao Conselho Federal. E hoje o Conselho Federal está aberto, está de portas abertas para ouvir o regional. Então, essa é a ideia, né? Não adianta a gente impor, a gente vai ouvir, a gente vai discutir. Essa é a forma mais saudável, a gente utilizar a democracia. Então, a gente está tendo essa visibilidade, a gente está tendo esse acesso. Tanto é que grandes eventos já aconteceram na Bahia no ano passado. O congresso, o primeiro grande simpósio de odontologia hospitalar, que a gente teve aqui com mais de 800 pessoas que participaram. Sempre, o CFO sempre representando, chamando grandes nomes, apesar da gente saber que não é a função nossa como jornadas ou encontros, mas a gente quer também trazer um pouco da ciência para aquele cirurgião dentista. A gente trouxe o primeiro encontro de procuradores jurídicos dos conselhos regionais. Aconteceu também aqui na Bahia. Né? Então, assim, a Bahia é evidência. Né? A DOH que e você vê pelo número expressivo, tem congresso que não dá essa quantidade de adesões. E a gente percebeu lá no CIOSP que a dupla era muito requisitada, hein, Márcio? Porque toda hora ligava, Matheus, eu preciso falar com você. A gente quase que não consegue entrevistar os dois lá. Não, é cobrador, gente. Era cobrador, gente, ligando pra gente. Porque eles eram muito requisitados lá, sabe? E a gente não precisa, tanto é que a gente foi pra sede do CROSP. A gente ficou meia hora no CROSP e eu falei, Mário, bora descansar os pés aqui e esperar a dupla chegar aí, porque eles não paravam não, Léo. Não paravam. Mas é porque a gente precisa dar assistência para quem votou na gente, né? Então as pessoas acreditaram na nossa gestão, as pessoas acreditaram na nossa equipe e a gente não pode decepcionar. Essa é a ideia. Então a gente sempre fez isso, né? Independente de se eu estiver dentro, se eu estiver fora, eu vou lutar sempre com unhas e dentes porque é do meu perfil, né? Então quando a gente ganhou, né? Vou lá para trás que a gente ganhou, que eu cheguei logo no outro dia. Mas foi uma felicidade tão grande, não pela vitória, né? Porque isso é tão pequeno, né? Mas por saber que eu tinha a possibilidade de fazer alguma coisa pela minha profissão. Eu queria mudar alguma coisa da mudança da minha profissão. Quantas baixas a gente tem lá no conselho? Quantas vezes a gente assina baixa de dentista novos? Alunos, ex-alunos meus que abandonam a profissão, que acabaram quebrando, que eles acabam ficando desgostosos.
Então eu preciso resgatar o que me fez fazer odontologia. Eu preciso desse resgate. Então eu preciso que esse retorno, essa confiança que eles depositaram em mim, a gente consiga ter esse retorno com eles. No interior acontece muito assim do dentista de serviço público não ter auxiliar. Né? Ele tem um atendente, não contratado alguém que tenha especificações de ASB. Da área, né? E lá no conselho a gente vê muita ASB dando baixa porque não arruma emprego. Então, assim, eu acho que ainda também isso precisa organizar melhor, né? Na questão da Bahia, que a Bahia é muito grande. Porque, assim, no meu entendimento também, quando um dentista trabalha sem ser com ASB, isso mostra uma desvalorização na prestação daquele serviço. Porque se você realmente está preocupado com o atendimento da população, com as questões de biossegurança, que a gente sabe que é a importância da ASB de fazer o processo de esterilização, como é que você coloca alguém que não é treinado, que não tem o registro... E trabalhar 4 mãos... Né, com mãos treinadas, propiciando conforto ao paciente, segurança. Então, assim, isso eu acho que é algo que também precisa ser melhor. A gente tem conversado com muitos coordenadores de saúde bucal. Alguns até ligam, não, mas deixa... Não, a gente exige que seja colocado... E até porque o pessoal PTA que está credenciado, eles precisam também dessa oportunidade de trabalho. Lógico, né? Até para ter... Eles, né? E se tem a possibilidade de colocar o credenciado... E tem uma legalidade para eles também, uma segurança de trabalho. Então, assim, eu já vou avisar vocês do interior. Gente, um beijo pro interior, né? Eu sou professora de Jequié, que eu amo de paixão. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, professora da UESB, que eu amo de paixão, mas rodo muito interior, também dou aula em Ilhéus, Vitória da Conquista. Então, assim, um beijo grande, né? Desculpa a minha ausência esse ano que passou, porque realmente eu tive que fazer a nossa presença como CRO Bahia a nível nacional, e aí acabei me ausentando muito do interior, mas a gente vai retomar, né? Agradeço muito ao nosso querido Feijão, que é quem dá essa frente, e por conta disso, a gente conversando como conselheiros efetivos no grupo mesmo nosso, a gente vê essa necessidade de ter essa fiscalização do serviço público no interior. Então, se você se sente desprestigiado, se você trabalha num ambiente insalubre, num ambiente sem biossegurança, sem condições de trabalho, denuncie no CRO da Bahia, que o setor de fiscalização vai fiscalizar o seu serviço público. Não se preocupe, que é anônimo. E que isso sirva de exemplo para todos os CROs, né? Muitos já fazem, graças a Deus. Além de uma linha de denúncia, tem também algum canal de sugestão? Tipo assim, alguém queira sugerir alguma coisa ao CRO? Ou é no site, manda aquela... Contatos. Fale conosco. Isso, né? Fale conosco. Né? Isso, eu acho que às vezes fale conosco. São 15 mil dentistas, né? Tem. Não é possível e PTA, 21 mil no total, porque a PTA também entra nesse bolo. Não é possível que alguém não queira sugerir alguma coisa, né? Então acho que é importante sugerir. Muito. E a gente está aberta à sugestão, porque o conselho é feito por nós, né? Por nós dentistas, por pessoal técnico auxiliar, né? Pelo próprio paciente. Então, até se o próprio paciente vir uma necessidade, olha, eu acho que precisa mudar assim, eu acho que poderia ter mais acesso dessa forma. Então, existe acessibilidade hoje, inclusive, no site. Então, fale conosco, está aberto, existe a ouvidoria também, e a gente, não se preocupe que a gente vê todos os e-mails. E a gente sempre fala sobre valorização do vínculo de trabalho, né? E foi também uma das metas do novo biênio no CRO, o concurso público. Fale pra gente aí como é que se deu esse concurso do CRO Bahia. Graças a Deus saiu esse concurso público a trancos e barrancos, né? A gente sofreu muita pressão no Ministério Público e do TCU. A gente sabe a dificuldade. Imagine, a gente veio de um meio de 2 anos políticos e econômicos muito difíceis para o Brasil, né? A Bahia sofreu esse impacto também por tabela, né? De você ver muitas pessoas perdendo emprego, o desemprego aumentando, né? As dívidas aumentando, e a gente viu isso claramente no Conselho. E aí você demitir, né, quem está há tanto tempo naquela autarquia, como é que eu vou botar para funcionar uma autarquia com funcionários que vão começar do zero se eu não tiver a experiência anterior e o que a gente está querendo profissionalizar? Então, a gente sentou, né, como grupo e viu o que a gente vai fazer. Então, vamos fazer de forma fragmentada, né, vamos segmentar. A gente demite substitui por aquele novo que está vindo, para que ele aprenda como funciona o sistema, e aí a gente consiga, então, reorganizar esse processo. Tem essa transição mais confortável. Tem essa transição. Então, assim, o Matheus, acho que pode até falar com bastante propriedade sobre essa parte do concurso público, porque é quem responde, né, junto com a presidência, sobre esse setor todo, que é o setor pessoal, e aí Matheus fala com propriedade em relação a isso. Já tinha muitos anos que não fazia o concurso público no CROBA, né? Existe até a demanda da própria classe que se fizesse. E assim, quando a gente entrou, a gente colocou isso como
prioridade, né? Que vai ter que fazer. Então, nós sentamos, feito o planejamento estratégico, incluiu o concurso público, a gente sentou e correu, tanto que ele sai rápido na gestão. Acho que foi maio. Foi maio. Maio, quando já assina o edital e aí vai seguir o trâmite do concurso, né? Então, assim, foi algo que a gente realmente focou que precisava ser feito, regularizar a questão dos vínculos, né? A gente ainda está em fase de chamamento dos concursados. Saiu outra lista, se eu não me engano, foi sexta passada, a segunda lista de convocação. Então, assim, a intenção é que tenha 100% dos vínculos corretos, né, até o fim da gestão. Acredito que a gente vai conseguir chegar nessa meta. Até fim o concurso, né? Porque está no prazo ainda de chamada. Exato. Alguns locais a gente teve um pouco de problema. A delegacia de Eunápolis, a delegacia de Itabuna. Eunápolis mesmo, acho que foi... Teve só uma pessoa se inscreveu. Aprovado. E esse que foi aprovado não quis, foi chamado e não quis dar continuidade ao serviço. Então, assim, a delegacia, eu até pedi um pouquinho de paciência para as pessoas do interior, que tem um pouquinho de paciência em relação a isso, porque não foi nós que fizemos propositalmente, mas sim uma demanda e uma necessidade imposta pelo próprio TCU de que se fizesse esse concurso e esse chamamento. É o trâmite. Isso, o trâmite é legal. Nós estamos organizando com o Ministério Público para ver se a gente convoca de outro cargo para lotar em Eunápolis, alguém que tem interesse. Então, ligaria para ver... Cidades próximas. Né, outros que não teriam passado, não iriam assumir a vaga, né, de aprovado, poderiam ser convocados para essa região. Então, é essa expectativa que a gente está. Mas eu acredito que até o fim da gestão a gente vai ter 100% dos vínculos corrigidos, né, protegidos pelo concurso. Isso é importante porque também tudo que vocês falaram desde o início, né, organizar a estrutura, deixar tudo muito bem definido, porque quando você tem um vínculo já definido... a gente trabalha com vínculo precário, o nome já fala, é precário, né? Então, assim, é o regime CLT, né? Só lembrando. Lá é seletista, né? Porque é conselho, é autarquia. Apesar de ser autarquia federal, ele não é órgão da administração direta. Então, ele acaba não tendo a necessidade de fazer pelo estatutário. Por exemplo, a gente não foi muito discutido até a oposição, a gente ficava criticando. Por que não fez estatutário? Mas como é que eu ia determinar o regime de previdência do regime único? Como é que eu ia aprovar o número de vagas na Câmara Federal para eu poder convocar? Porque para ser do regime único, você tem que aprovar as vagas. Aí então, Temer que tem que pagar. Aí Temer vai pagar? Não é isso? Então, tipo, se por acaso o Conselho deixar de existir, esse funcionário vai ter que ser incorporado para a administração pública federal? Exatamente. A gente não pode ser imediatista, né? A gente tem que pensar lá na frente. Eu penso em longevidade. Como fazer? Porque a gente sabe que é um órgão custeado pelas anuidades dos cirurgiões dentistas e auxiliares, né, gerido por um presidente eleito. E é paus, né? E é paus, sim, né? Então, assim... são dentais, clínicas, etc. Então, assim, a questão que eu acho do vínculo protegido é a questão que você investe nos funcionários. Você vê, o funcionário faz um treinamento, você investiu nele, ele não pode sair dali a 2 anos, 4 anos, né? Um funcionário de concurso público, ele vai ficar até o fim da carreira. Né? Então, assim, você está investindo até se aposentar. Então, você vai ter um investimento no profissional, você capacita, você direciona, você ensina. E toda uma qualificação. Isso, você qualifica para aquele quadro que você está ocupando, né? Então, assim, eu não estou colocando lá meu primo, meu irmão, meus parentes, né? Você está colocando alguém para possibilidade de assédio moral, de constrangimento, nada disso. Isso. De fazer o que é legal do trabalho. Mostra a lisura, né? A gente mostra a lisura. Que é o que a gente, a proposta sempre foi essa. Ele vai trabalhar para a autarquia, não para quem colocou ele lá. Né? Independente de quem entra e quem saia. Ele é funcionário da autarquia. Outra coisa que eu achei bacana como também. Os que estão hoje lá. Né? Ou os funcionários que estão lá há 15, 16 anos. Olha quantas gestões já se passaram. Quantas gestões de oposição já passaram. E eles se mantiveram lá. Né? É importante então são funcionários idôneos. É importante falar também que assim, alguns vão assumir cargos, que é totalmente previsível. Então, assim, aqueles que a gente observou também, que tinham um bom treinamento, o andamento do setor, destaque a gente no também seu setor. deu por merecimento a assumir os cargos. Então, os cargos foram realmente recebidos por merecimento dos funcionários, não foram indicações. Agora imagine, com aquela sede daquele tamanho, como é que a gente vai absorver tanto funcionário? Realmente. Então a gente também não pode chamar de uma vez, todos de uma vez, né? Então até a própria parte humana mesmo, de onde posicionar essas pessoas, né? Esses indivíduos, são seres humanos. Eles têm que trabalhar em locais que sejam
salubres, né? Eu tenho que ter locais salubres para poder ter o trabalho. Então, já falando sobre a sede, então o CRO Bahia, o CROBA, vai ter uma sede nova. Se Deus quiser. Fizemos um já chamamento já pode dizer onde vai público. ser? Fale, Matheus. Dê a primeira mão. Furo de reportagem. Eu estou Primeira como mão. presidente da comissão de licitação. Então, o fim do prazo do chamamento público, só explicando até para quem está em casa e não entende, o chamamento público é o quê? Nós divulgamos o edital amplamente, diário oficial, jornais e tal. Então, Só uma ressalva, corretores, nós convocamos o TCU, solicitamos ao TCU como fazer a compra dessa sede e o TCU nos orientou de que forma seria feita. Então está tudo dentro do trâmite legal. Aí, como é? Aí você pega e divulga isso. Os corretores veem esse anúncio, que se encaixa... Que é chamada de chamamento público. E vão levar para lá as propostas para que a gente avalie aquela que tiver o melhor custo em relação também às melhores condições, né, de estrutura, espaço físico. Então, nós recebemos 4 propostas, né? É claro que no nosso edital dizia as regras, tipo assim, que algumas especificações. Não poderia comprar uma sede em Paripe, porque era contramão para o dentista. Eu não posso comprar uma no aeroporto. Então, assim, que fosse bem localizada, que tivesse vaga de garagem, que fosse uma sede nova. Tinha algumas especificações. Uma área que tivesse área grande para a gente poder setorizar, dividir salas, acessibilidade. Então, dentro disso, Vai foram levados... Auditório. Aí entraram 4 propostas, né? Dessas, aí agora a gente está no trâmite para olhar o preço e tal. Mas as 4, 2 ficam aqui próximo ao Salvador Shopping, no edifício Liz Residencial. Fica uma no Alphaville, um prédio novo que está construído ali em Alphaville. E o outro aqui numa região próxima ao Iguatemi. Então, vai ser um desses 4 prédios. Eu acho que fica hoje mais centralizado. Isso. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é a gente manter, né, a gente pegar uma sede, que é uma sede grande, com acessibilidade, com home office para dentista, com salas de reunião, onde o dentista possa ver a sede como sua casa. Ele possa ter acesso à casa com Wi-Fi gratuito. Então, assim, ele vai ver que o dinheiro está sendo investido em uma coisa que vai retornar para ele mesmo. Então, que tem essa parte, que tem acessibilidade para ele nessa região. E aí a gente pega a sede de lá do Canela, ou a própria João das Botas, que a gente retomou a sala, né, que era nossa, então a gente resgatou e retomou, e fica sendo como uma filial. Né? Então a gente pega uma sede maior, porque até mesmo tem estrutura no espaço físico para essa região de Graça, Canela. Então a gente direcionou mais para onde cresceu, né? Salvador cresceu para essa região, então a gente acaba contemplando, né, essa área, que é a área daqui da Pituba, região de... Hoje em dia tem uma salinha no Pituba Center, não é isso? Tem uma salinha que é uma filial, como se fosse uma filial do CRO Bahia. Sede maior, aquela filial aí a gente não desativa aquela, porque não tem necessidade de gastar dinheiro com aquele aluguel. E aí investe para lá. Acabava que essa filial do Pituba Center era muito bem povoada, porque todos são dessa região, né? A sede nova, a gente já vai trazer todos. E assim, gente, vamos ser justos, né? Nós passamos 50 anos do lado de lá, vamos agora dar oportunidade para 50 anos do lado de cá. Isso, talvez agora, daqui a 50 anos, a gente vai para Guarajuba ou para Praia do Forte. Que chato, né? Eu vou querer me reeleger aí como candidata a presidente. Vê se a sede for na Praia do Forte, viu? Botar a rádio lá dentro, viu, galera? Com Wi-Fi grátis. São bem-vindos, são bem-vindos. E assim, a gente vai criar um espaço de convivência nessa sede nova também. Então, assim, você chega hoje ali no CRO, você fica sentado ali na cadeira para esperar ser atendido. Aí nossa ideia não, a gente vai criar um espaço com computador, com carregador de celular. Para aguardar o tempo de demora de espera. Exatamente. Então ele está ali, ele passa e-mail, ele não fica um tempo improdutivo. Falando sobre essas inovações tecnológicas, né? Já vou adiantar aqui o aplicativo, né? Eu quero me comunicar Mário tomou a pauta para ele. Vocês são coadjuvantes, eu não queria dizer não, viu? Que vocês dois... Quando eu penso em olhar a pauta, mas já tá no gancho. Mas o cara tá em fonoaudiólogo, falando bem. A voz do cara tá muito locutor. Não, mas não precisa ficar vermelho, não. Mas é porque a câmera não tá pegando, mas tá vermelho, viu? Tá vermelho. É porque é voz de locutor, de cantor de rádio. Então, assim, o aplicativo, o aplicativo vai sair, se Deus quiser, a gente lança agora no final desse mês de março.
Então, o aplicativo vai estar tendo acesso a tudo que a gente puder dentro, né, na palma da mão, né, a cadastro, a lista de dentistas, especialistas, né, a dúvidas. Será que vai chegar, né, o dia de votação? A portal da transparência, vai chegar. Espero que não seja quando a sede seja lá na Praia do Forte, espero que seja quando a sede aqui ainda. Já pensou, Léo, votar pelo aplicativo? Não, e hoje a tecnologia dá condição disso daí, né? A gente vê que a votação da OAB é feita por porque hoje em dia tem aplicativo de banco que tem leitor biométrico, né? Isso, tem. Exatamente. Basta você ter o aplicativo e depois a gente conseguir ter a segurança desse aplicativo para que funcione como votação. Porque imagine você receber uma senha eletrônica, né, uma senha online manipulada, ou então que um e-mail falso, tem. Então, assim, alguns cuidados que são feitos. O futuro vai ser esse. Então, assim, o aplicativo está saindo agora em março e a gente tá bem bonito, vai estar bem moderno, dinâmico. A gente vai ter manutenção desse aplicativo mensal. Então, se tiver qualquer problema, travou, tem um Fale Conosco na mesma hora, pode ser corrigido. É de uma empresa que é uma empresa super séria, vinculada a uma empresa que foi licitada, né? Que a gente também passou por um processo de licitação, lógico, né? Que a gente agora que normatizou tudo, né, que a gente profissionalizou a autarquia, a gente está funcionando dessa forma. Então, o aplicativo, ele vem nessa proposta de um dos nossos braços, né, de planejamento estratégico, de modernizar a autarquia e falar uma linguagem mais do hoje. E a linguagem do hoje é uma linguagem globalizada. Jovem, né? Porque hoje tem a gente é jovem. Né? Você vê que a gestão, ela é de pessoas jovens, né? Eu acho interessante quando as entidades fazem rede social, né? O CRO tem nós temos Facebook, nós temos Instagram. Olha, para quem não é de Salvador, Márcio, eles são muito engajados com os acadêmicos, né? É o maior sucesso. Realmente, essa nova gestão é o maior sucesso com os acadêmicos. Mas o acadêmico hoje é o dentista de amanhã. Isso. Investir no futuro, né? Então, investimento no futuro. Se eu conseguir hoje fazer com que esse meu acadêmico entenda quais são as regras de uma irregularidade de uma propaganda ilegal, ele saiba e conheça o que é uma RT, né, um responsável técnico numa clínica, que ele responde, né, pelaquela clínica, pela irregularidade. Se ele conhecer hoje o seu papel, né, do amanhã, eu vou evitar futuros processos no meu conselho. Isso, então, ele seria politizado, isso. Seus direitos. Então, eu estou trabalhando com o que a gente mais quer na odontologia, com prevenção. E muitos dos que falam assim da entidade, para que serve só para unidade, são pessoas que até desconhecem. Isso, né? aí a gente convida então essas pessoas, venham conhecer o CRO, nos perguntem, questionem, façam parte das comissões. Né? É de vocês também. Sai da zona de conforto, né? Isso. Muitas vezes fica no sofá criticando. Então, assim, um beijo para meus acadêmicos que eu amo, tá? Se esperem que a gente vai ter um evento grande do Infoinformado esse ano. A gente nem falou em relação a isso daí, em relação ao clube de benefícios que o CRO tem, que, assim, no fim das contas, se você souber utilizar, você praticamente está recebendo... Já vai ter uma novidade. Outro furo de reportagem. Outro furo de reportagem. Eu quero saber. Eu quero agradecer muito a nossa conselheira, doutora Aline Seixas, e a nossa advogada, que está à frente desse processo, doutora Fernanda Ferreira, que a gente está fechando o guarda-chuva do nosso plano de saúde no Conselho. Então, esse mês de março, início de abril, a gente está assinando o contrato. A empresa veio, né, para aqui, para a Bahia, a gente foi para lá, conheceu a empresa, conheceu a estrutura, porque a gente precisa realmente saber se é séria ou se não é factoide, né, e a gente foi conhecer em loco o espaço físico, e a gente convidou a empresa para vir numa reunião de plenária, apresentar o seu projeto para que fosse aprovado em plenária. E aí, então, foi aprovado. A gente vai ter algumas opções de planos de saúde, a gente vai ter o Bradesco, a gente vai ter o Apvida, a gente vai ter a Unimed. Então, a gente vai ter alguns planos de saúde, a gente vai ter seguro de vida, a gente vai ter seguro de morte, que podem estar associados, vai ter combo, né? Tá tão na moda fazer combo, então vai ter combo. Combo de seguro de vida com plano de saúde. Então, assim, a gente hoje
Se Deus quiser, início de abril, a gente está assinando esse contrato e aí a gente vai conseguir trazer das nossas propostas de campanha, né? Que é a campanha política, que eu acredito ainda em político sério, ainda acredito. Então, a nossa proposta de campanha, a gente vai estar cumprindo mais uma proposta de campanha, que são os planos de saúde para jurisdicionado. Uma certa tranquilidade para o colega que tem a sua família, né, que muitas vezes não tem acesso a um plano de saúde, a um benefício plano de saúde desse é uma coisa porte. complicada. Não, e é por isso que a gente vai trazer várias opções. A gente tem um plano que é mais top, que é mais caro, mas a gente vai trazer aquele que é mais acessível, bolsos, né? Isso, que é só mesmo hospitalar, que é só para me dar um resgate, uma possibilidade de eu conseguir, aconteceu alguma coisa, eu procurar um hospital, eu só quero, né, uma intercorrência maior. Então, assim, a gente tem várias opções, né, nesses planos de saúde, e aí a gente conseguiu, graças muito à nossa Aline Seixas e à nossa Fernanda Ferreira. A Aline é retada, viu? Quem conhece a Aline é retada. E o Clube de Benefícios hoje já está em diversas cidades da Bahia. O interior todo está com o Clube de Benefícios. Né? Assim, então, a gente tem academia, a gente tem escola, a gente tem farmácia. Eu vou pergunto, tem convênio? Convênio com Prova Amiga. A gente tentou fechar com uma farmácia grande, que todo mundo pergunta, né? Falar agora, grande, mas infelizmente a gente não pôde fechar com ela, né? Porque ela exige que a gente passe as informações do CPF do cirurgião dentista. E a gente não pode passar essa informação. É complicado. Então, assim, são informações sigilosas que são passadas para nós, como autarquia. E achei que ia ver isso aí. Pois é. E eu falo, toda vez que eu vou comprar lá, eu falo, olha, eu tenho queixa de vocês. Cá tem convênio com eles falam assim, só não tem odontologia. Eu falei, mas não tem odontologia porque vocês estão exigindo uma informação que a gente não pode passar, que é sigilosa. Né? Então, a gente não pode nem juridicamente fazer isso, eu nem posso ir contra a confiança que o cirurgião dentista deposita na hora que ele passa seus dados. Mas é outro furo de reportagem que a gente está passando aqui, é o plano de saúde, viu? Maravilha. Então, aguarda. A gente teve que esperar por vocês. Vocês nos chamaram, a gente aguardou, segurou para soltar aqui como furo de reportagem, pela honra desse trio Parada Dura. Agora, falem sobre o Prêmio Brasil Sorridente 2018, né, como foi a organização desse belíssimo evento e a participação dos municípios. A gente presenciou o Brasil Sorridente. Transmitiu, ao vivo, estava lá em loco. Né? Eu vou deixar para Matheus. E realmente foi padrão Oscar, né? Padrão Oscar. Aí eu vou deixar para Matheus falar, porque realmente eu acho que foi de uma aceitabilidade tão grande, foi um acerto tão grande esse resgate, né, do Prêmio Brasil Sorridente, que a gente conseguiu fazer com que o serviço público fosse novamente visto com outro olhar. Então, Matheus... Na reunião, quando a gente entrou na Comissão de Saúde Pública, né, nós quisemos agir em 3 linhas. Uma que era para o dentista, que seriam eventos sobre saúde bucal, que, né, favorecesse o conhecimento. Um para os pacientes, que foi para ficar bem na selfie, e um voltado para o gestor, que era o Prêmio Brasil Sorridente. Porque nós precisamos reconhecer aquele gestor que, de fato, investe em saúde bucal, que o município se preocupa, que tem um número, valoriza o profissional, que tem uma remuneração adequada, que tem os vínculos de concurso público, que tem uma grande quantidade de pacientes contemplados com assistência à saúde bucal. Então, essa era a ideia do Prêmio Brasil Sorridente. No ano de 2017, nós fizemos ele em 2 etapas, uma do lançamento e depois da entrega do prêmio. E o mais bacana foi depois receber ligações de coordenadores, né, perguntando, meu gestor aqui disse que quer, ano que vem, ganhar o prêmio. Me mande o edital de 2017. Ou seja, motivou para ele se adequar para 2018. Isso. Tivemos uma colega em Paulo Afonso, que foi classificada também do Prêmio Brasil Sorridente. Ela foi convidada na região de Paulo Afonso fizeram uma reunião os próprios gestores que marcaram com os coordenadores de saúde bucal para ela explanar como foi o processo dela, a participação, para que a região se adequasse para o ano de 2018. Né? Porque tem uma série de especificações, né, Matheus? Tem, para atender, né? São as exigências, são barema que a gente segue, né? O barema é bem complexo, vai desde questões de floretação da água, a concurso público, a remuneração, vínculo de trabalho, quantidade de pacientes que são
atendidos. E né, foi um cobertos. barema espelhado no próprio Brasil Sorridente original. Né? Nós pegamos a gente o não barema, criou um barema. de Ele foi 2018, espelhado no barema do próprio Brasil Sorridente. Adequamos para a realidade da Bahia, né? Então a gente fez algumas modificações, pontuação, acrescentamos algumas questões tipo de biossegurança, de alguns itens que não tinha no outro, para a realidade nossa realmente da Bahia. Então assim, foi bem bacana, a gente vai fazer também em 2018, né? Vai ter a reunião da Comissão de Saúde Pública. Quem estava presente nesse Prêmio Brasil Sorridente? Veio o Gilberto Puca, que foi o criador do programa Brasil Sorridente. Então eu queria deixar aqui um beijo para o Gilberto Puca. Muito obrigada, porque toda vez que a gente convida, ele está sempre presente. Acho que tem um vínculo com a Bahia, acho que é uma coisa meio místico que ele gosta. E um beijo grande que eu também vou deixar aqui, que é para a coordenadora de saúde bucal do Ministério da Saúde, a Lívia, que é uma pessoa altamente acessível, que eu acho que tem a possibilidade de fazer realmente uma gestão muito boa no Ministério da Saúde. Falamos com elas 2 vezes. Olha que coisa boa. Então, assim, precisando, contando, pode contar com a Bahia, CRO Bahia, viu, Lívia, que a gente vai estar junto, vai estar presente sempre. Toda vez que você precisar de alguma coisa em prol da odontologia, o CRO Bahia vai estar junto. E como a gente fez também um troféu bacana de premiação. Muito bonito o troféu. Né? Então, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro. Dava até vontade de concorrer, né? Eu segurei pra entregar, mas não vou entregar esse troféu, não, agora leva pra casa. Isso é uma forma da gente valorizar a nossa profissão. Então, assim, você vê depois o coordenador de saúde bucal chegar na Secretaria de Saúde com o prêmio que recebeu ou que participou, com o certificado. Ser noticiado na imprensa. Noticiado na imprensa. Gerou, muitas então, assim, cidades com a imprensa disso. própria local mesmo fizeram também a divulgação da premiação da cidade, então foi bem bacana. E o que foi legal foi que trouxe também, na época aí, palestrantes importantes, né? O próprio Marcel, que é o nosso diretor da Faculdade de Odontologia, o professor Marcel Arriaga, que aí fez parte também dessa construção. Marcel é defensor ferrenho do serviço público, e mandar um beijo também para ele. Tivemos Paulo Frazão, Marco Manfredini do CROSP. Guiarone, que falou sobre controle social, que é outra coisa que às vezes nós dentistas largamos um pouco de mão. Né? A gente não se preocupa muito com essas questões que são tão importantes para o serviço público, para a gestão mesmo do serviço, do atendimento à população. Então, assim, ele retomou isso, falando sobre o controle social, a importância do engajamento do dentista. Ele é presidente do Conselho Municipal de Paulo Afonso. Então, veio o secretário de Saúde Paulo Afonso, tivemos alguns secretários de saúde presentes, Madre de Deus, entre outros. Então, assim, foi bem, algumas pessoas que estão na política, né? Isso. Vereador foi aquele que tava lá. Paulo Henrique, que é dentista, colega nosso dentista, né? vereador de Mata de São João. Mata de São João, isso. Mas a gente precisa hoje ter uma inserção política muito grande. Se a gente não tiver o que eu sempre falo, o Conselho de Odontologia, né, independente de que estado ele seja, mas os conselhos de odontologia, eles têm que ser apartidários, mas eles têm que ser politizados. Se a gente não tiver hoje uma veia e uma força política, a gente não avança. Então, nenhum projeto de lei, né? A gente tem projetos de lei hoje que estão barrados da odontologia hospitalar, da odontologia do trabalho. Então, assim, que estão, antigo, que está barrado, está parado, porque precisa desse engajamento. A gente tem hoje, né, uma frente parlamentar da odontologia que a gente está apostando e a gente está vendo que realmente está construindo dentro desse processo de política. E a gente precisa realmente ter profissionais ou pessoas que se lancem nesse engajamento político para que abracem a causa, não só da odontologia, mas a causa da área de saúde, porque a odontologia ela não é desmembrada. Né? A saúde começa pela boca, mas a doença também aparece pela boca. Então, assim, muitas manifestações de doenças sistêmicas, a gente tem primeira manifestação em cavidade bucal. Então, eu preciso ter esse engajamento político para que eu consiga implementar projetos de lei para que beneficie a saúde de um modo geral, independente se é uma saúde odontológica. Mas eu preciso ter essa veia política enraizada no meu conselho. Eu preciso ter essa força política, eu preciso ter essa veia política. E isso aí é importante que a gente tenha até, inclusive, vai ser lançada uma comissão nova, né, Matheus? De valorização profissional. Então, a gente discutiu... Outro furo! Exclusividade da Odonto Web Rádio. E ouve.
Então a gente está lançando, a gente viu a necessidade dessa força, dessa parte política, e a gente está lançando uma comissão de valorização profissional, onde a gente vai ter uma veia política envolvida, engajada aí junto com o Conselho Federal, para que a gente tenha realmente representatividade. Mandar um beijo só para a colega Ana Cristina, que foi uma das incentivadoras, né, dessa comissão, falando da importância, da necessidade mesmo de fazer uma comissão de valorização profissional. A gente acompanha nossos ouvintes aqui em tempo real, né? E é impressionante como o mapa do Brasil, a Bahia inteira está ouvindo a gente aqui nesse momento. Claro, né? Porque o Conselho é da Bahia. Sim. Claro, temos também ouvintes de outros estados, mas Sim, assim, tá grande audiência. Realmente a grande audiência Eu da Bahia. sabia. Mas nossa Bahia é participativa demais, é por isso que eu amo essa terra, Agora porque a que gente na vai live, fazer a então, mudança. gente, É Brasil a inteiro. Odonto Web Rádio, Sul, Norte, Leste, Oeste. Todo. Queria deixar um beijo grande, porque eu sei que tem alguns presidentes dos conselhos regionais do Brasil que estão assistindo também. Um beijo grande para vocês também. Nós somos o futuro da odontologia. Somos nós que vamos fazer a mudança. Então vamos nos unir, porque juntos a gente consegue modificar e fazer uma odontologia valorizada. E a odontologia que está muito em voga no momento, com grandes, né, especialidades aí, de harmonização orofacial. Muitas de novidades estética. surgindo, né? Então, A harmonização orofacial ainda não é especialidade. Não, habilitações, Não vou nem entrar nesse mérito, porque a questão mas está assim, em cheque. Muitas, Mas a gente quer habilitações, regulamentar. Existe isso é consenso, é consensual. Existe uma necessidade de uma regulamentação para que não fique solto do jeito que está e a gente não sofra bombardeio de todos os profissionais, né, de outras áreas. A odontologia é dinâmica, Muito, né? muito. Não está estática, está Isso. acompanhando toda a evolução. Hoje nós de tudo, somos né? 22 especialidades, né? Quando surgiu lá atrás eram só 5, por isso que só podia se registrar 2. Né? E Hoje quantas são habilitações? 22. A gente tem habilitação em odontologia hospitalar, a gente tem habilitação em laser terapia. Né? Então, assim, as habilitações, quem sabe um dia lá na frente a gente consiga transformar essas habilitações em especializações. Né? A Então, assim, 5.081 protege a gente, né? é... Protege a gente e nossa jurisdição é o CROBA. E a É o estética, né, hoje, ela virou saúde. Por exemplo, se eu quebrar meu dente da frente, eu não saio de casa. Mas se eu quebrar minha central, eu não saio Hoje de eu casa. atendi um paciente Se que eu tem não... uma fratura no dente anterior, ele estava completamente abatido, deprimido, e a esposa falando por ele. Eu perguntei, ele está com algum problema de falar? Não, ele está muito triste. Mas essa é a nossa função como profissional. Não é só estética, é Exatamente. tudo. Mas Estética é o bem-estar. saúde, É o bem-estar do faz parte paciente. bem-estar. Se você tiver um problema dentário, facial, que né, aquilo te inibe, te traz problemas. Você vê Gente, dor de pacientes- dente dói demais. paciente Dor de dente oncológico dói. Dói. De câncer de boca, que perde em arcada. Você vê que aquilo ali destrói a vida da pessoa. Então, assim, a importância das próteses porque bucais, deforma, do- né? Exato. Acaba Então, deformando não é? o Então, assim, a paciente. estética é questão de saúde hoje em dia. Claro. É questão de bem-estar. De bem-estar. Né? A gente pode falar aqui. A gente falou sobre. Vamos falar agora, a gente falou, né, sobre esse prêmio, né? Realmente é uma coisa louvável, né? Todo prêmio, eu acho que todo prêmio que se coloca à disposição de profissionais, isso estimula, né? Estimula a pessoa a querer conquistar o prêmio, né? A querer também, quando não conquistar, querer não ganhou no ano, ganhar no próximo, por aí vai. Correr atrás. Correr atrás. Correr atrás. Agora, por falar em coisas boas, vocês também fizeram um grande evento, né? Um evento de ação social, o Pra Ficar Bem na Selfie. Então, assim, como foi que surgiu essa grande ação social que o CROBA vem fazendo na capital e no interior da Bahia? Então, assim, como é que foi essa ideia? Realmente, amplamente bem aceita, né? E o interior comprou a ideia, né? Comprou. Quase todos os comprou. municípios O estão número de salvando pra levar. municípios solicitando Comprou. é enorme. É. Assim, coordenador de saúde bucal direto liga, as cidades que a gente levou, do coordenador, dos dentistas lá, olha, eu nunca vi o conselho aqui na Explica minha o que é o cidade. projeto, Matheus. Esse projeto, para ficar bem Muita na gente que selfie, não é de Salvador que mandar um Isso. beijo pra Aí, Fabiana, de repente, Silvinha, outros- André. CRO de Minas, CROs aí, CRO né? de São Paulo, Mandar um aí, beijo, Sergipe, Fabiana, Ceará. Silvinha, André, Janaína, Ívia, a todo mundo que ajuda, faz vocês A também gente que já tá fazem. aqui. Né? Toda Vocês a que galera. são vezeiros. Igor também. Né? A comissão é enorme. A galera Dá que uma mandar toma um abraço, frente um beijo aí pra mesmo, todo né? mundo. É muito trabalho, viu? É. Não é pouco, não. E aí, Flavinha, que entrou agora também. Então, assim, o projeto era. Silvinha. Falei de Silvinha. O projeto era agregar a população dentro da luta da saúde bucal.
né? A odontologia só existe porque tem um paciente para a gente tratar. E é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que o paciente, ele dá muito valor à nossa classe, mas nós não aproveitamos isso. Então, assim, o paciente fala, meu dentista é tudo para mim, mas a gente não valoriza isso. O conselho não valorizava. Então, através de uma ação social, então nessa ação, como a gente faz? O paciente chega, ele recebe instrução sobre os hábitos de higiene bucal, recebe um kit, faz nos escovódromos do CROBA a aplicação de flúor, é instruído quanto ao hábito de higiene bucal, como escovar o dente, uso de fio dental. Em seguida, ele passa pelo exame bucal, que eu acho imprescindível. Então, ali ele tem conhecimento sobre os problemas de saúde bucal dele. Que são identificados. E uma avaliação Isso, são identificados. né? Exatamente. Sim, com dentista. Às E vezes não tem tempo sempre de no dentista evento, ainda. muitas vezes as pessoas me perguntam, mas não pode o agente comunitário participar da aplicação de flúor? Não, porque o evento é do Conselho de Odontologia. O agente comunitário, ele pode estar convocando os pacientes, ele fazer ali um teatro, alguma coisa, mas dentro do stand, a gente só funciona com o dentista, o auxiliar técnico e o estudante de odontologia. Então, assim, é uma forma mesmo da gente valorizar muitos pacientes no interior, quando passam ali pelo exame, que tem conhecimento, tem cárie no dente. E muitas vezes não tem nem condições de ir para o dentista. Exatamente. Né? Nunca foi ao dentista. E aí vem a última parte, que ele é encaminhado, e é a nossa contrapartida com a prefeitura. A prefeitura tem que pegar absorver para o tratamento desses pacientes. Então, todos eles saem encaminhados. Nessa formatação do grupo, 2 profissionais que são do município ficam nessa parte do encaminhamento, porque eles conhecem a rede, para fazer o encaminhamento. Para direcionar para as unidades de saúde que são mais próximas da localidade que ele mora. E aí vê até mesmo a própria especificidade de cada coisa, né? Se é uma restauração, se é um paciente com Eu não vou contar o gestor, mas teve câncer. um que quando a gente levou o evento, explicou como era a formatação, né? Aí a coordenadora de saúde bucal falou comigo assim, poxa, não dá para ser sem o encaminhamento. Eu falei, não, só ocorre com o encaminhamento. Aí ele pegou e falou assim, veja para consertar, veja o que precisa aí para consertar. Porque é a hora que realmente, como é que você vai ter num evento, como chegou a ter 2.000, 3.000 pessoas em Salvador, mais de 5.000, você vai encaminhar aquelas pessoas e ele não vai não chegar tem um no feedback, posto, não tem um retorno. E o posto não vai ter condições de fazer, está sem dentista, então ele tinha que contratar. E até porque eu não posso fazer diagnóstico sem dar atendimento ao paciente. Sem dar pelo menos um encaminhamento. Exato. Né? Então isso aí eu tenho que dar, pelo menos que eu não trate, mas que eu faça direcionamento. Então esse cunho social que o Conselho tem, eu acho de extrema importância, eu acho tão valorizado. É tão importante para a gente ver o resultado do que a gente faz. O próprio Infoinformado, ele tem esse cunho social. Sim. Então, toda vez que a gente faz o evento do Infoinformado, a entrada dos acadêmicos para esse evento, até dos cirurgiões dentistas, porque a gente tem muitos cirurgiões dentistas que fazem parte do Infoinformado, a gente tem um evento foi fraldas geriátricas, no outro evento foi alimentos não perecíveis, e a gente vai nos asilos, a gente vai nas creches, e doa, e brinca de Xuxa, sabe? É tão gratificante a gente ter esse feedback, né? Ter esse resultado, de saber que você está levando um pouquinho para você. Não é nada, mas para eles é tanta coisa que você dá um resultado tão grande para eles. E reverte em caridade. Eu vou pedir só para eu mandar um beijo direito, que eu mandei pela metade aqui da comissão, do pessoal que faz o Pra Ficar Bem na Selva, que viaja, a gente também tem que dar os créditos. Ana Flávia, Andréa, Conceição, Daniela Brasileiro, Daniele Dourado, Érico, Fabiana Nogueira, Guiarone, Igor, Janaína, Jéssica, Juliana, Cairo, Léo, eu ia falar Léo Bel, Márcio, Mário, Renata Thanos, Silvinha, Tiara, Vanessa. Não, então, assim, toda essa galera que realmente tem dado maior força para que ocorra o evento, indo para os interiores, fazendo essa viagem, é um evento que organizando. Tem que ser replicado Brasil afora. E assim, viu, Mário? Eu acho que eu acho que é uma contrapartida, né, do Conselho, essa aproximação do Conselho com os estudantes, com os profissionais, com o pessoal técnico auxiliar e com a população, eu acho super importante. Porque é o momento você fecha o link, isso, né? Você fecha o link. Você consegue se aproximar de todos. E modifica a percepção que a população tem. Isso. Do cirurgião dentista. Teve um que a gente foi também no interior, que uma na forma hora de valorizar uma senhora virou para mim e falou assim, mas aqui o serviço não... quando recebeu o encaminhamento, né, ela falou, nesse posto não funciona não. Só que sempre fica, o secretário de saúde sempre vai dar, porque eles ficam também para olhar, ver como tá, né? Claro. Aí quando ele veio falar comigo, eu tinha pegado o nome da senhora, porque eu ia passar para coordenador de saúde bucal.
Aí quando eu falei com ele, eu falei, mas ela disse que tem posto aí que não funciona. Aí ele virou e falou, não, passe para a coordenadora de saúde bucal que a gente vai ver o que está acontecendo para resolver. Então, assim, aí às vezes falta um material, alguma coisa quebrada. Uma coisa que então, possa uma coisa resolver, que pode né? ser resolvido. Queira ou não, a pessoa está exercendo a cidadania E dela. também, Matheus, né? o conselho estando lá é uma forma de pressionar. Ó, pessoal, tem que funcionar, viu? E teve cidades, É uma quando a gente pressão ouvia positiva, isso, que a gente né? também fiscalizou, ia no posto e tal. Voltava depois, encaminhava a fiscalização, igual a Viane falou que já está fazendo isso. isso. Que essa fiscalização tem o nome da operação, que é chamada Operação Olho Digital. Olho de águia. Olhos de águia, olhos de águia. Então, essa operação Olhos de Águia é a operação exatamente que a gente vai nos interiores, no serviço público do interior, e ver quais são as irregularidades ou as inconsistências que estão naquele serviço público. Uma coisa que chama a atenção, por exemplo, é raro o interior que faça teste bacteriológico. Então, assim, isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, porque é a questão da segurança do paciente. E a gente tem um checklist do que é avaliado, em termos de segurança, se tem autoclave, se não tem, como é a estrutura física, tem cadeira, quantas cadeiras. Daquela localidade, né? A estimular ele a trabalhar no padrão. Da importância de E a gente chama, né? segurança, Esse checklist é passado para o coordenador de saúde bucal. Caso ele não colabore, aí sim a gente denuncia ao Ministério Público. E aí o Ministério Público intervém e através da intervenção do Ministério Público, aí... Uma grande penalidade é quando você compara um município com outro. Ó, o município tal faz teste bacteriológico, eu não entendo que você não faz. Isso. E o Conselho político, tem isso o é poder de terrível. interditar dentro do serviço público, né? Porque vira uma questão de saúde pública mesmo. Sim, Tipo, sim. assim, então, tem esse poder de também interditar. Mas sempre com conversa a gente acabou conseguindo... Isso. Sempre o diálogo é o melhor caminho, Exato. né? A possibilidade de a gente poder ter essa forma de dialogar. E aí cada um, ele mesmo viu o erro que aconteceu e conseguir consertar sem precisar chegar a um extremo, é a melhor forma da gente solucionar. Isso, sempre. Diálogo. Agora, com relação a gente falou no início do programa, vocês falaram, né, que o TCU orientou e tal. Agora me fala, como foi ganhar o prêmio Boas Práticas do TCU, né? Que maravilha, né? Foi bom. Foi muito bom. Tá lá o troféu. Isso é importante. Isso, então assim, a gente significa que a gente está andando no caminho certo, né? Então foi o que a gente conversou. A gente pode ter até algum tipo de irregularidade, mas a gente sempre mostrou a boa fé. Então, a possibilidade de mudança, o próprio fato da gente contratar um administrador de empresa, contratar um contador, contratar aquele profissional que é técnico para poder levar a autarquia num patamar e num nível que seja profissionalizante, então já foi visto com outros olhos. Então, concurso público, né, a contratação, a gente criar planejamento, fazer planejamento estratégico, trabalhar dentro do que precede, né, o que solicita a própria TCU e o CGU, então eles já viram que realmente o Conselho da Bahia estava caminhando, seguindo um caminho que era o caminho correto. Então, assim, para a gente foi muito gratificante, foi muito importante essa premiação. Para os outros anos, né? Quer dizer, se esse ano já organizando, já teve essa... Como é que eu posso falar? Eu assim, quero todo ano prêmio, agora. Imagine nos outros, que eu acho que a tendência é ficar mais fácil. Eu estou né? igual coordenador de saúde bucal dos municípios. Eu vou buscar agora, para todo ano, Aí manter você imagine, esse A prêmio. gente entrou com 100% das licitações incorretas, com problemas. Com toda essa questão de vínculo de emprego. Porque muito se falava até na nossa oposição, porque eles fizeram concurso, porque já estava. Assim, porque já estava, por que não fizeram? Se já estava, por que não fizeram? Então, assim, porque fazer dá trabalho. Né? Não é porque tem um licitador. A gente sabe quanto a gente se reuniu. Dá muito trabalho quantas organizar vezes as a gente coisas, parou né? para determinar quantos vão trabalhar, se são 4, se são 8, quantas vagas vai se criar de emprego. Então, assim, tudo isso, planejamento. Quais são os setores que precisam mais? Qual é o planejamento? Esse A daqui vai estrutura o para receber os funcionário. funcionários, Isso. quantos são? Dá trabalho. Então, Planejar dá A trabalho. transição, né? De sair um funcionário Isso, entrar como é que a gente vai outro. fazer? As conversas com o Ministério Público, né? O O próprio TAC, juiz. né? Fazer um termo de ajuste de conduta para que a gente não fique irregular, porque pelo próprio Ministério Público era para demitir todo mundo e entrar todo mundo de vez. Mas a gente precisou ir lá, Fazer uma sentar, transição. conversar, fazer transição. Então isso dá trabalho, né? Quantas vezes eu deixei de ir para o meu consultório, Com né? certeza. Deixei de atender. De noite, de estar com a família para estar ali Isso, resolvendo. exatamente. Fechando. Mas assim, então veio a gratificação disso, né? Assim, quando veio o prêmio, poxa, a gente está indo no caminho certo. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro Conselho de Odontologia a receber um prêmio. Então, Outras, só uma imagine, dúvida, outras entidades receberam essa premiação? do Brasil?
Receberam, mas foram não 5, conselho de 3. odontologia. Não, mas só... Foram três Eu acho que foi premiações. falar arquitetura que- de outro estado. Eu acho que foi arquitetura. Sim. O estado eu não lembro. Administração. Foram 3 só premiações. E um deles, a Bahia, Então, assim, foi a importância contemplada. desse prêmio, né? Exato, gente. Porque- Então, aí você vê, imagine você Exato. sair dessa forma que a gente está ali contando. E assim, nós temos consciência de que ainda vai avançar mais, porque a gente vai começar a colher o que a gente ainda está plantando. Porque assim, não é porque o setor começou a conversar hoje que amanhã já está todo mundo intercalando. Funcionando bem. Porque vão vir as dificuldades disso que a gente está modificando, a questão estrutural, os setores são muito distantes. Então assim, com a sede nova, a gente realmente vai amarrar toda essa... E até os funcionários novos que estão entrando, eles precisam ser capacitados, né? Eles não vão chegar, eles vão ter um entendimento, né, do que vai ser passado para eles, mas tem muitas... Compras tem muitos, net. A gente está com pregão eletrônico, a gente agora está com compras net, tudo. Olha, eu falei assim, mas não sei quem foi que me chegou e falou para mim, de algum outro estado, falou, vai fazer compra naquele compras net, vai pedir um cartucho, o cartucho vem com cor, você pede cor preta, vem a cor azul. Eu falei, mas não importa, mas é legal. Está dentro da legalidade. Se veio preto e eu pedir azul, não importa, vou mandar trocar, mas está dentro da legalidade. Isso. É o que é legal. Então, o legal é isso. É o que deve ser feito. Então, né? assim, antes de eu assinar até documento, eu falo assim, isso pode? Aí eu pergunto para o jurídico, pergunto para o contador, pergunto para um monte de gente. Isso. E pergunto para os outros presidentes dos conselhos regionais. Como é que vocês fazem nas autarquias de vocês? Ô, Vivi, aí eu, saindo um pouquinho da pauta da gente, tem algum conselho hoje no Brasil que vocês têm alguma inspiração de gestão? Temos. Se ela falar, vai dar ciumeira. Léo. É assim, ó, quando tá terminando o programa, ele vem com a Eu geralmente chamo esses conselhos, não é só um não, E são assim, alguns. porque eu acredito que muitos se inspiram no da Bahia Tem, hoje. a gente já exportou algumas coisas para alguns conselhos, né? O Enfim Formado foi exportado, a Operação Olhos de Águia foi exportada, para ficar bem na Alcelf foi exportada. Então, assim, algumas coisas foram exportadas para outros estados. Agora, eu chamo o que eu faço com os outros estados, chupa-cabra. Eu vou lá, pego o meu pendrive e falo, ó, me passe essa informação, isso e aquilo, né? Agora mesmo a gente vai estar viajando para exatamente tirar algumas dúvidas de licitação. E quem vai me orientar sobre esse processo licitatório é uma funcionária que é responsável pelo setor de licitação desse Conselho Regional, que ela é pregoeira. Então ela tem uma bagagem muito grande, né? Tem um know-how, tem uma bagagem muito grande. E você chega lá, ó, eu não quero ser que nem você, mas eu quero fazer o que você faz também. Não, e você sabe o carinho e o cuidado que esses conselhos regionais abrem a porta para mim, você não tem noção. Então, assim, eles abrem de portas abertas porque não tem o que temer. Não tem o que temer. Então, se nós quisermos trabalhar como uma forma única, de uma forma única, com uníssono do jeito que a gente quer, então a gente abre para todo mundo. Então, eles abrem as portas, né? Então, é uma licitação, é o setor financeiro que eu estou na dúvida, é uma fiscalização. A gente vai estar viajando porque tem um estado que o setor de fiscalização funciona maravilhosamente bem, inclusive com aplicativo, e a gente vai estar indo lá para pegar o chupa-cabra. Então, assim, eu uso muito esse termo. Eu vim aqui para o chupa-cabra. E a gente está conseguindo trazer um feedback bem legal. Todo mundo sai ganhando. Quando a gente não sabe alguma coisa, sim, lógico. E pegar os modelos que são vitoriosos. Os modelos que são modelos, né? As autarquias que funcionam como modelo e que já estão há muito tempo sedimentadas e trabalhando com aquilo funcionando. E essa união aí, essa união de vocês todos, eu acho que realmente faz a diferença. Né? Todas as autarquias juntas e trocando figurinhas. É muito legal, importante. trocando experiência de cada um. Né? Até ele falando isso, que assim, sempre chega, ou pra ela ou pra mim. Ó, Viviane, não sei o que. Ó, Matheus, não sei o que. Né? Aí a gente acaba de dar risada, porque aí a gente liga. Né? Aí, fica um querendo jogar um contra o outro.
Não, Viviane, cuidado com Matheus, que Matheus é isso. Aí, Matheus, cuidado com Viviane, que Viviane... Aqui também é assim, Léo, Márcio, né? Só que aqui, aqui a gente se conhece, a gente confia. Nunca recebi. É por isso... Não, eu nunca... Léo não entra porque ele tá com sono. Mas sabe o que é, Léo? Léo, infelizmente, é o que as pessoas falam. O prego só é martelado aquele que se destaca. Então, quando você começa a despontar um pouquinho e começa a aparecer um pouquinho, vem aquelas ervas daninhas, né, tentando minar. E a gente não se contamina. Primeiro que eu sou protegida por Deus. Então, sou blindada por Deus, já sou protegida. A gente sabe que vocês são muito unidos, vocês dois, desde antes de vocês serem representantes do CRO. Então não é de hoje, né? Matheus não foi meu aluno, não. Não vai dizer mas é Matheus. Matheus, antes de pensar em hoje ter o carro que tem no CRO, mas quando ele começou toda aquela luta que ele falou, ele, na verdade, ele liderou um grupo, né? Naturalmente, ele foi, como é que eu posso falar? Não sei se foi eleito, mas ele foi... foi um líder nato. Foi líder nato. Ele capitaneou um grupo e isso fez com que ele fosse procurar também o CRO, o sindicato. Então isso aí fez também ele se aproximar de pessoas que militam, lutam nessa área. Professor Marcel, você. Então assim, a gente sabe da união de vocês. E hoje em dia a gente vê, acho até interessante que vocês estão bem unidos em prol da odontologia. E isso a gente sai ganhando, né? A gente sai ganhando com isso. Né? Então, assim, lá no CIOSP vai falar, Mário, Matheus e Viviane chegando ali. Vocês, até a minha passada era igual, assim, juntinhos. Passo. Né? Parecendo eu e Mário, juntinhos, assim, sempre juntos. Então, assim, muito interessante. A gente sai ganhando com isso, né? A odontologia sai ganhando, a Bahia sai ganhando com isso. Né? E com certeza muitas outras coisas virão aí, coisas positivas, novidades, furos de reportagem pra gente aqui. Então já vai uma pergunta, o que esperar do CRO Bahia para 2018 e 2019 aí? Que vocês podem adiantar? Já falou da nova sede, já deu um monte de furo de reportagem. Nova sede, aplicativo, plano de saúde. A gente veio com a possibilidade da gente fazer com que o CRO Bahia tenha uma visibilidade nacional, né, para que a gente consiga ter esse gancho e talvez uma força política aí por trás, né? A gente precisa realmente ter um engajamento político, uma representatividade política muito grande, porque a gente precisa mudar. Por exemplo, que as leis algumas também categorias, a favor, inclusive categorias da área de saúde, a enfermagem consegue muitas causas, é muito forte. porque a medicina consegue muita coisa. Né? Até o Caiado em quase que segundos conseguiu montar a frente parlamentar médica, de médicos, né? Então, assim, é a força do médico. Então, a gente tem que mostrar que o dentista também tem essa força. Né? A gente precisa se unir, sair do nosso quadradinho, da nossa caixinha de consultório. A gente não sabe ainda a força que a gente tem. Isso. Aproveitando também, não vou concorrer, que muita gente está me perguntando se eu vou. Não vou ser candidato esse ano, não vou concorrer a nada. Mas acho que a odontologia precisa realmente ter alguém que represente, se não for dentista, mas que vista a camisa, que esteja disposto a levantar as problemáticas, né? Esse ano eu não vou ser não, mas quem sabe ano que vem, né? Ó o furo de reportagem. Eu acho super importante, né? Que algum político, seja dentista ou não, mas que também abrace a causa da odontologia. Né? Nós precisamos muito de pessoas assim, nós temos muitas causas, né, que precisam ser abraçadas, muitas frentes de odontologia aí. Eu acho que hoje a odontologia está meio que órfã, né? Então a gente precisa ser adotado, ou por nossos pares, ou por alguém que nos represente, né? Então a gente precisa realmente dessa força, dessa veia, essa força política. Então quem sabe a gente consiga colocar uma sementinha para poder a gente construir, né? Hoje uma base que seja sólida, né? Para a gente conseguir construir esse crescimento da odontologia, principalmente na via política. Somos todos nós juntos pela odontologia, né? Não é Matheus ou Viviane, igual esse trabalho que a gente está fazendo lá no conselho dá certo porque é em grupo, todos nós juntos trabalhando. Você vê que é um grupo que a gente não tem briga, né? Não teve briga de grupo, ninguém viu divisão de chapa, nada disso. É um grupo diferente de outros anos, porque né, nós do escutamos, passado, não existia isso. Até em outros regionais a gente não tem. Então, assim, isso é muito importante. É a mesma coisa que a nossa classe tem que fazer. Todos nós juntos lutar pelo bem comum, que é a nossa classe, nossa valorização. Então, a gente precisa realmente ter essa união como político. Não. A gente agora está encerrando o programa.
Léo, no adiantado da hora, Léo. Como é, Léo? A gente não pode estender mais não, Léo, porque as pessoas já estão cansadas de ouvir a gente, né? Agora sim, a gente quer que vocês falem, isso já é... Mário sempre fala isso, É né? uma tradição É uma aqui tradição do nosso aqui, programa. que você deixa uma mensagem para nossos ouvintes, né, vocês dois, uma mensagem, pode ser uma mensagem direcionada de odontologia, mas uma mensagem que vocês queiram falar para quem está nos ouvindo agora. Então, Vai queria refletir. mais uma vez agradecer, né, pelo convite da Odonto Web Rádio, que sempre foi parceiro da gente, né, desde quando a gente começou realmente a construir uma ideia de se entrar numa proposta de mudar e valorizar a odontologia, né, que foi uma sementinha que se plantou no Conselho. E hoje vocês três, né, são parceiros da gente dentro desse projeto. A nossa ideia, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, as pessoas que estão escutando, né, cirurgiões dentistas, ASBs, TSBs, PTA, acadêmicos, né, meus queridos colegas presidentes dos conselhos regionais, o Juliano do Vale, que é o presidente do CFO, o Emerson, que é o vice-presidente, então assim, a diretoria toda que estiver junto com a gente, que a gente está aqui em prol de uma coisa única. A gente está em prol de valorizar a odontologia. Vamos deixar os egos de lado, vamos deixar as vaidades de lado, vamos nos despir de tudo isso e entrar de peito aberto para valorizar a odontologia. Então, se a gente não lutar, se nós não estivermos juntos pela odontologia, a gente não consegue avançar. Um beijo muito grande, obrigada mais uma vez pela presença, ou por eu estar aqui recebido esse convite de vocês. Muito A obrigada. gente agradece. Eu queria deixar uma que eu acho que é perseverança. Eu tenho visto hoje na odontologia muitas pessoas chegam no conselho para conversar mesmo quando a gente está lá. Sempre chega algum colega e muitos se queixando do momento atual que vive a odontologia. Mas assim, na minha visão, conhecendo até as outras profissões, eu tenho certeza que a odontologia é uma das melhores profissões hoje para se trabalhar. A questão é que nossa falta de representatividade política, nossa falta de engajamento, de isolamento em consultório, fez com que hoje a gente pagasse por um preço que a gente precisa mudar. Né? Então, assim, de realmente ter projetos de lei que beneficiam a classe, que realmente tenham uma força de valorização, de fortalecimento, de engajamento, a questão nossa de atuar por redução de impostos. Você vê as diversas profissões hoje com uma carga tributária menor do que a nossa. Então a gente precisa abrir o olho para isso. A importância da gente se mobilizar, ver os problemas que a gente enfrenta, que são os mesmos. Questões, por exemplo, como hoje a gente enfrenta a questão da harmonização, a gente não tocou nessa temática, mas existe hoje uma liminar que se está em discussão, se deve, não deve, como deve ser a atuação, se só funcional, se funcional estética, que área atuar. Então assim, mas tudo isso eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto. O que às vezes a gente observa muito é assim, um colega indo, porque não faz a harmonização. Então ele está ali, não, porque está errado mesmo, mas a gente perde o espírito do corpo, que grande parte da profissão se encontrou na harmonização facial, tem seguido um caminho. Eu fui com Viviane num evento de harmonização facial, que uma empresa de produtos, né, de Botox, entre outros, eles comentaram que assim, a odontologia hoje, eles compram mais Do que o médico, do né? que o médico. Eles, Então, eles vendem mais para cirurgião dentista do que para o próprio médico o hoje. próprio médico. Então, assim, ela comentou como aquilo ali deu boom na empresa. Porque a própria empresa, no início, não queria vender as toxinas para o cirurgião dentista. Hoje, eles criaram um setor específico só para a odontologia para proporcionar um atendimento melhor. Então você vê, olha a importância disso. E congressos também. Né? Isso. Congressos, grandes Isso congressos. é toda uma cadeia. E o que a gente afetada. fala, a gente nunca quer fechar mercado, a gente sempre quer abrir mercado para o cirurgião dentista. Mas a gente tem que trabalhar com consciência. E eu tenho que trabalhar de forma regulamentada. Claro. Então, o que a gente propõe é que se faça uma regulamentação, ou até mesmo uma habilitação, isso está sendo estudado pelos Isso é próprios importante. presidentes, para que a gente não tenha cursos, né, que sejam cursos que não preparam e esses profissionais estejam adequados acabam a isso, né? acabam É importante. incorrendo em alguns erros e até mesmo E dá margem problemas para mais outras categorias questionarem na justiça. Isso, Né? Isso dá isso. margem para eles. Né? E, assim, nessa questão até da perseverança, eu queria também tocar só no tema da questão do sindicato, que está meio que fecha as Sim. portas, fecha, não fecha e tal.
E assim, eu vejo muitos colegas também vibrando, vai fechar, nunca fez Já nada ouvi e tal. Isso aí, Matheus, ignorância na parte E isso né, é realmente uma ignorância no sentido de desconhecimento do desconhecimento. colega, porque assim, é não compreender dentro de uma estrutura de mercado de trabalho, onde tem o contratante e o empregador, o empregado e o empregador, e você tem ali uma estrutura sindical que deveria É funcionar, a função de cada um. né, a favor de mediar esse conflito quando existe entre um empregado e e o empregador. outro. Então, assim, você vê diversas classes, como era a fisioterapia, que ficou um tempo sem sindicato, eles retomaram, acho que há uns 3 anos mais ou menos, o sindicato estava fechado, eles reassumiram o sindicato e mobilizando a alegria de voltar a ter um sindicato, e a gente perdendo um órgão tão importante, sem dar E valor. é o órgão que luta pela classe. Isso, Exatamente. tá se Agora o quê? É, o que luta claro, pela classe é eu o- concordo, assim, a pessoa virar e falar, é porque eu não concordo com essa diretoria. Pronto, monta uma chapa e vamos Mas não faz querer outra. instituir. Mas não Isso. encerrar A o órgão. entidade. É a né? mesma coisa de assim, como a gente também escuta do conselho. Porque podia fechar, pelo menos O conselho eu não tenho que faz pagar. nada. O conselho não faz nada. Isso. É ignorância. Olha quantas coisas se faz. Até na mídia se mostra o número de ilegais. Você acha que hoje, se não tivesse conselho, não teria um número de ilegais fazendo a profissão? Muito maior. Se a gente relata, igual está trazendo aqui a problemática, que a gente está vendo como sanar do serviço público, que tem ASB ilegal, mas a gente não tem nenhum caso de dentista ilegal em serviço público. Tudo bem, a gente vai combater também da ASB, que tem que ser, a ASB tem que ser concursada. Mas você acha que não teria o dentista ilegal? Não teria protético fazendo trabalho de protesista dentro de serviço público, Fora se que não existisse conselho? E fora que também Quem que ia o fiscalizar conselho isso? garante a nossa atribuição. Né? É, Ele que é- que diz que o que é- a gente pode fazer. Que é o um nosso dos campo da atual. função É o que eu falo. pré-cipo, é fiscalização, nossa né? jurisdição é o CFO e o CRO, no caso. Isso, né? é o Agora, CRO. só retomando essa questão de sindicato, infelizmente, as leis que são feitas no nosso país, né? É uma opinião minha, elas obedecem a um momento político, né? E não à política de Estado. Né? Essas questões relacionadas a sindicato vieram justamente no momento Isso. para poder fragilizar, para poder ser um Momento projeto de político, poder, é um de momento dominação. político. Então, é momento político. O cara Então, tá reagindo, mudando né? o Ele tá momento pedindo até político, Mas apoio, isso pedindo que apoio a pra não classe fechar. precisa enxergar. Porque, por exemplo, Exato. o que eu tô falando, não tô falando pra ninguém ajudar financeiramente, não tô entrando nesse mérito, não. Mas é assim, de você mesmo não ajudando... ideologia, né? É ajudar, não ajudando financeiramente, você pode ajudar, poxa, que bacana que eu tenho um sindicato, entendeu? Tal, eu não tô falando do sindicato, tô falando da diretoria, não. Se você não gosta da diretoria, você tem que ver uma chapa, torcer para que troque. Mas a estrutura de sindicato, A entidade. a entidade, E- como e é a pró- triste e- das e pra profissões que ela não serve? tem. Imagine, você você estava trabalhando numa empresa, você é demitido, as pessoas não te pagam seus direitos e tal, você tem que entrar na justiça, você vai gastar do seu dinheiro. Quando você deveria ter uma Poderia entidade recorrer que ao seu sindicato. faria o seu papel de te proteger, de ver como está sendo Assessoria isso, jurídica, tudo. né? Então, assim, e isso eu sinto bastante no dentista. Acho que a gente precisa acordar Sim. para que a gente não seja engolido por aqueles que não se importam com a odontologia. Então, a gente precisa blindar realmente Que a profissão nossa também estrutura. Tenha representantes que participem de mesas de negociação, né? Sim. Isso é importante, porque... E o eu sindicato- quero participar, não é assim, tem que ter uma pessoa... Tem que ter um Tem, representante. tem que ter disponibilidade. E- O sindicato já teve essa função alguns anos atrás, na época que eu era conselheira, que era presidente da comissão de convênios. A gente sentou em mesa de negociação com convênios, né? Negociou preço, negociou tabela. Então, assim, o sindicato foi junto com o conselho, porque é a força que realmente luta pela odontologia. E aí você ter uma ideia, né, ignorante do ponto de vista da palavra mesmo, a semântica mesmo, de ignorar, de desconhecer, e querer que essa entidade seja desfeita por causa de gestão, aí realmente a gente precisa rever nossos conceitos. E não só os sindicatos de classe, né, que estão sofrendo, o sindicato patronal também. Aí então chegou num ponto. É isso aí, gente. Gente, boa noite para todos vocês aí que ficaram ligadinhos na Odonto Web Rádio, tá certo? Eu também vou querer ouvir o boa noite de Mário e de Márcio. Você pensa que Seus auxiliares, né, Léo? A equipe. Seus a auxiliares. equipe Odonto Web Mário, Rádio. foi uma pegadinha de Léo. Foi. Né? Então, assim, eu queria agradecer a Aí que Léo presença. acordou a tempo. Isso. Eu queria agradecer a presença da doutora Viviane Dourado, doutor Matheus Dias, nossos representantes do CRO da Bahia. Né? Foi muito bom assim recebê-los aqui hoje. É uma entrevista que realmente, né, demorou de acontecer, mas também Por foi questão muito de agenda. questão de agenda, né? Não é fácil estar à frente de um órgão
dessa magnitude, mas assim, foi muito bom, né, ouvir tudo isso de vocês e fiquei muito feliz, já conhecia, já ouvia, mas assim, hoje aqui no programa, realmente, para todos os ouvintes, tudo isso que vocês estão fazendo à frente do CRO e que vão fazer ainda muito mais, fiquei muito feliz, foi muito bom tê-los aqui conosco e desejo a todos que estão em casa uma boa noite, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E boa noite a Márcio, Léo, doutora Viviane, doutor Matheus. É sempre bom a gente receber pessoas aqui, né, no nosso programa que representem a classe, né? Ou coordenador de saúde bucal, ou de autarquia federal, porque assim, assina embaixo esse projeto Odonto Web Rádio. Né? A gente entrevista dentistas, entrevista estudantes, né? Nossa web rádio é totalmente voltada para a odontologia e quando a gente recebe representantes legais de uma classe, isso, então, assim, prova pra gente que esse projeto aqui é realmente dar visibilidade e comunicação para a classe. É um portal que é aberto, né, é uma ferramenta simples de comunicação, mas que, quando a gente traz pessoas que vêm falar de assuntos tão importantes pra gente, né, a gente como classe, então a gente fica muito agradecido, né, pela presença de vocês aqui. E realmente é uma honra pra gente. Mas a Odonto Web Rádio só é hoje o que é por causa de vocês Com três. certeza. Perseverança é o nome de vocês. Pra mim é esse. Por aí. Nunca. É isso, Léo. É isso aí, gente! Falta uma boa noite, né? Do pessoal. Rapaz, Boa hoje eu noite. lembro, Esse Léo não vacila, né? Corta logo. Eu já ia dizer nem um boa noite, né, Bi? Boa noite, gente. Boa noite, um beijo grande, boa semana, bom trabalho. Que Deus abençoe todos vocês e façam um caminho, sempre no caminho da verdade. Um beijo grande, um beijo no coração.